Ok, pessoal, é, a gente quer agradecer aqui a brilhante explanação, né, da doutora Camila, juntamente com a doutora Érica e a doutora Roberta, né, que produziram esse trabalho maravilhoso sobre a nutrição, né, e o câncer. E dando continuidade, a gente vai assistir agora mais uma apresentação também que foi mandada em vídeo, pois a palestrante também é de outro estado, né, do Ceará, e aí devido à dificuldade de deslocamento que a gente se encontra nesse momento, ela obviamente fez questão de participar mandando, né, a mesma palestra que ela faria aqui, tá? É uma palestra muito interessante. A doutora Natácia Nauane Silva Pinheiro Feijó, ela é enfermeira, e ela vai proferir uma palestra chamada Autorrelato de um câncer de mama. Na verdade, ela, apesar de ser enfermeira, se da área de saúde, ela também foi acometida por câncer, fez o tratamento e ela tem um belíssimo depoimento para fazer, tá ok? Então fiquem agora com a doutora Natácia Nauane. Bom dia, meu nome é Natácia, sou enfermeira, residente de saúde da família e comunidade. Atualmente trabalho na maternidade municipal de Milagres e eu vim hoje contar para vocês um pouco da minha história com câncer de mama. Eu tive câncer de mama aos 17 anos, perdi a mama, fiz o tratamento e compreendi ali o sofrimento que toda mulher passa quando é diagnosticada com câncer. Então, na época eu não compreendi o porquê daquela doença comigo, embora nunca tenha julgado Deus, nunca tenha brigado com Deus por conta disso, mas eu queria entender o propósito, sabia que existia um propósito. E o câncer de mama ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu era uma pessoa, embora muito nova, mas assim, eu tinha uma cabeça um pouco madura. Eu era uma pessoa em torno de outra totalmente diferente e isso foi extremamente importante para a profissional Natácia. Bem, aos 17 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama, que era um sarcoma plemórfico grau 3, ou seja, estava um pouco avançado quando eu descobri, em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque em outubro de 2006 eu fiz a retirada de um nódulo mamário, e quando foi feito o estudo patológico desse nódulo, deu benigno. E em fevereiro de 2007 surgiu outro no mesmo local do primeiro. Como eu estava no início da minha faculdade, não queria parar, e eu sabia que se eu fosse fazer a retirada dele, eu teria que passar um tempo afastada da faculdade, das minhas atividades cotidianas, eu decidi procurar um médico só nas férias, no período das férias, de julho. E eu sempre fui uma pessoa muito independente, então eu resolvia minhas coisas sozinha. E quando eu procurei um médico, ele não quis me assustar. Então, assim, eu descobri em fevereiro de 2007 e a cada mês que passava ele ia aumentando, ou seja, toda vida que eu menstruava, o nódulo aumentava. E quando foi em junho, ele já estava um pouco grande e eu me assustei e comecei a ler artigos, comecei a ler livros sobre o câncer de mama. Sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada pela oncologia, sempre foi uma área que me chamou muita atenção. E quando eu comecei a ler os sinais e sintomas, o tratamento, o que a mulher sentia, como é que ficava a mama, eu comecei a perceber que eu estava com todos os sinais e sintomas de um câncer em fase terminal. Por quê? Porque o nódulo estava muito grande, a parte em que ele, nódulo não, no caso tumor, estava muito grande, a parte em que ele estava já estava necrosada, minha mama já estava preta, estava saindo um pouco de secreção e eu tinha tido alguns episódios de febre, mas eu nunca ligava ao câncer, né, ao nódulo. E eu resolvi procurar um mastologista. Como eu já falei, eu era uma pessoa muito independente e eu fui sozinha para o mastologista. Quando eu cheguei lá, ele não quis me assustar. Só me falou que era um nódulo que eu precisava retirar e que seria uma cirurgia como foi a primeira. E nesse dia que eu fui, dia 13 de junho, eu fiz uma ultrassom com ele e o tumor estava com 4,5 cm. Marcamos a cirurgia para dia 22 de julho
e eu teria que ir 3 dias antes da data marcada para poder mostrar os exames pré-operatórios e confirmar se eu iria fazer a cirurgia. A cirurgia tinha ficado marcada para o dia 22 de julho. Eu cheguei lá cerca do dia 19 de julho e estava saindo muita secreção. Minha mama estava muito vermelha, preta, com a parte necrosada. Eu tinha tido febre, porém eu não sentia dor. Por incrível que pareça, eu não sentia dor. Ele me disse que estava inflamado e que eu só poderia fazer a cirurgia se desinflamasse. Então eu comecei a tomar medicação, a mama desinflamou e eu fiz a cirurgia no dia 22. A cirurgia era para durar cerca de 40, 50 minutos no máximo. A cirurgia durou quase 2 horas. Por quê? Porque pela ultrassom, como ele fez guiado pela última ultrassom, estava com 4,5 cm. Mas na cirurgia, quando ele abriu, o tumor estava com 8 centímetros. Ou seja, ele cresceu muito. Então, em 2014 eu fiz a minha primeira aparição, a minha primeira palestra com algumas mulheres numa igreja aqui do município. E foi muito proveitoso, porque assim lá eu pude contar a minha experiência com câncer de mama, eu pude contar o meu conhecimento, né, literário sobre o que é o câncer, como é o tratamento e tudo mais. E daí por diante foram palestras e várias rodas de conversa. E eu costumo falar que tudo que acontece comigo com relação ao câncer de mama, com relação a essa luta contra o câncer de mama, são missões que Deus preparou para mim, porque são coisas que eu não imaginava, eu não esperava, como ter sido convidada para estar com vocês nesse congresso, porque é uma coisa muito grande, é uma coisa assim inimaginável para mim, e para mim é muito importante poder repassar para as pessoas que podem me assistir agora o quanto é importante se tratar, o quanto é importante se conhecer, o quanto é importante se tocar. Sempre falo, se toquem, se amem, se olhem no espelho, é o corpo de vocês, é muito importante. A mama é o que dá alimento aos nossos filhos, é o que nos mostra é o que mostra que somos mulheres, é o nosso cartão postal. Então, é muito importante esse momento para mim. E como não foi anestesia geral, foi só anestesia local e eu fui sedada, o tempo da sedação foi passando e eu fui escutando um pouco da conversa deles. E eu lembro nitidamente de uma frase que eu escutei, que foi que um deles disse assim: tão nova e com um problema tão sério. Por que um problema tão sério? Porque eles já tinham percebido que era um câncer, né? E como o Dr. Ricardo Kiduti, que foi o médico que fez a minha primeira cirurgia, o mastologista, percebeu, que ele me explicou da seguinte maneira: que, você não tem quando a gente pega um abacate e abre e tira o caroço, fica aquela parte preta? Tem, doutor. Pronto, foi isso que aconteceu. Nós abrimos sua mama, tiramos o tumor e ficou aquela parte preta, que ou seja, tinha ficado ainda células cancerígenas, né? E já como o tumor já estava necrosando também, então assim, era muito sério, era muito grave. Tanto que não deu para tirar o tumor por inteiro, eles tiveram que dividir em 3 pedaços para poder fazer a extração da mama, né, do tumor da mama. Então, minha família já tinha noção do que era, porém não queriam me dizer, né? Foi orientado pelo médico a não me informar. Enviaram para fazer o histopatológico, com 10 dias o resultado chegou. E eu percebia que tinha algo de diferente, porque a maneira como a minha família estava me tratando era totalmente diferente, mas ninguém queria me dizer nada. E quando chegou o resultado, que era câncer, tinha que enviar o material para outro estado para saber qual o tipo de câncer, qual o estágio e tal. E foi enviado para Belo Horizonte. Com há 20 dias chegou o resultado e fui diagnosticada, né, com câncer de mama, com um tipo de câncer que acometeu a minha mama. A indicação era que eu ficasse, que eu fosse levada para um psicólogo, para que minha família me acompanhasse e só depois me dizer o que estava acontecendo comigo. Só que não foi bem assim que aconteceu. Eu fui, o resultado chegou no dia 14 de agosto de 2008, e eu já tinha voltado para a faculdade. Quando eu cheguei da faculdade,
Minha família já estava sabendo o resultado, alguns amigos meus conhecidos da cidade, moro numa cidade pequena. E esse dia era o último dia de festa municipal. Eu não tinha ido nenhum outro dia, então eu resolvi ir nesse dia. Todos os meus amigos sabiam da notícia que eu estava com câncer e eu era a única pessoa que não sabia. Então na festa vi muitos amigos meus chorando, muitos amigos me abraçando como se não. Toda pessoa que tem o diagnóstico de câncer é logo sentenciada à morte, né? Então eu fui pra casa, terminou a festa, fui pra casa, dormi. Quando eu cheguei em casa, acho que era por volta de 9, 10 da manhã, o telefone tocou e minha mãe atendeu. E ela começou a conversar com a pessoa e começou a chorar, dizendo que ainda não tinham me falado nada, mas que iriam me preparar psicologicamente para dar a notícia de que eu estava com câncer e que eu precisava fazer um tratamento. E eu já tinha acordado e escutei tudo. Quando ela desligou o telefone, eu chamei ela não conseguiu nem olhar para mim, só chorando. E eu perguntei e ela me confirmou. E assim, o momento foi o segundo grande momento da minha vida que eu vi um buraco negro na minha frente, que eu fiquei sem saber o que fazer, como reagir. E ela começou a dizer: mas tu não falava que se tu tivesse câncer, tu ia ser forte, tu ia enfrentar, nada ia te derrubar? E eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça. Por quê? Porque quando o câncer vem, ele nos dá duas chances, ele nos dá duas opções. Ou você é forte e luta contra ele, ou você se entrega. E eu resolvi lutar, né? Graças a Deus, aí naquele momento eu tive a consciência de que eu precisava lutar, porque eu tinha uma vida toda pela frente, mesmo com medo. Eu sou um ser humano, então assim, a minha fé é abalável, infelizmente, e eu tinha medo. Eu acreditava que Deus tinha um plano maior, mas eu tinha medo de morrer. E nesse mesmo dia eu fui para a faculdade, conversei com as donas da faculdade que super me apoiaram, disseram que ia ficar a meu critério parar ou não. Se eu conseguisse levar adiante a faculdade, o tratamento eu poderia levar. E assim eu fiz. Eu passei 2 longos anos da minha vida, toda semana viajando para Fortaleza, que na época tinha um tratamento aqui na região, em Barbalha, mas eles não faziam a reconstrução mamária, então eu tinha que ser encaminhada para Fortaleza, porque os médicos não aceitavam eu fazer a mastectomia e não fazer logo a reconstrução. E na minha cabeça eu não queria fazer a reconstrução, porque eu tinha medo de surgir novamente um tumor, surgir novamente o câncer, e eu não resisti. Não compreendia tudo, né? Eu achava que compreendia tudo. E quando eu fui para Fortaleza, a primeira consulta lá era no Instituto, no ICC, Instituto de Câncer do Ceará. Então, assim, é um local que atende todas as pessoas com câncer do Ceará. Então, era muito difícil conseguir um tratamento, conseguir cirurgia, conseguir tudo. E eu costumo falar que eu sempre fui muito abençoada, porque no mesmo dia que eu cheguei lá para fazer a primeira consulta, eu consegui todo o tratamento de imediato. E consegui a cirurgia, consegui a radioterapia, tudo no mesmo dia eu consegui, foram tudo marcados assim para datas próximas. Então eu fui em agosto, acredito que era no dia 19 de agosto, foi minha primeira consulta. Minha cirurgia foi marcada para o dia 13 de outubro, a mastectomia. E seguido o tratamento de radioterapia, a reconstrução mamária e tudo mais. Só que eu, como sempre, totalmente diferente das outras pessoas, na cirurgia que foi retirado o tumor, o médico tinha feito a sutura para que os pontos fossem absorvidos pelo organismo. E o meu organismo não absorveu, ele começou a expelir os pontos. E quando ele começou a expelir, eu e toda a família acreditava que era secreção purulenta que estava saindo. Aí todo mundo se assustou. Ligaram para um mastologista que tinha feito a primeira cirurgia e, por coincidência, ele estava em um congresso com um mastologista lá de Fortaleza que ia fazer a minha mastectomia. Eles se assustaram e ligaram para mim, o de Fortaleza, pedindo que eu fosse para outro, que ele ia me encaminhar para outro mastologista, porque ele não tinha vaga para fazer a minha cirurgia de imediato, porque era muito grave o meu caso. Então ele disse que não tinha vaga logo e que eu não podia esperar muito tempo. Mas eu disse a ele que eu não queria,
ir para outro e esperar por ele. Então, por mais um milagre de Deus, teve algumas desistências de alguns pacientes. Infelizmente, alguns pacientes dele vieram a óbito. E ele teve como puxar a minha cirurgia para mais perto. Então, a minha cirurgia ficou marcada para o dia 20 de setembro. E quando foi no dia 20 de setembro, eu fui para fazer a mastectomia, que foi a única cirurgia que eu tive medo, que foi essa. Mas eu acreditava que eu era mais forte e que uma mama não ia me fazer falta, né? Que toda mulher pensa assim, é só uma mama, não importa, é uma besteira, é só um pedaço de músculo e que não vai fazer falta na minha vida, né? Mas eu garanto às mulheres, faz uma falta enorme, porque a mama é a nossa identificação, nós somos mulheres, a mama é a nossa porta de entrada, é o nosso cartão postal e, além do mais importante, é o que alimenta nossos filhos. Então, quando eu fiz a mastectomia, antes de fazer a mastectomia, eu brigava com os médicos, porque eu não queria fazer a reconstrução. E eu queria fazer a mastectomia das duas mamas. E eles não permitiam, porque eu tinha apenas, na época eu já tinha 18 anos, eu tinha apenas 18 anos, e eles não iriam me mutilar, né, como eles falavam, de uma maneira tão agressiva. E quando eu fiz a mastectomia, de imediato já colocaram uma prótese temporária, que era para ir enchendo aos poucos e para expandir minha pele, para que minha pele tivesse condições de suportar uma prótese, porque eu não tinha mais a mama. E quando eu fiz a mastectomia, no outro dia que eu fui retirar o curativo, que veio meu pai, minha mãe, os médicos, psicólogos, enfermeiro ficaram ao meu redor quando retiraram o curativo, porque eles tinham medo da minha reação. E quando eu olhei, que eu vi que realmente ficou uma tábua, aí ali eu senti o quanto é importante para as mulheres a mama. E então, assim, o quanto eu tento repassar para a mulher, toda a conversa que eu tenho, que a mama é extremamente importante, que a mama vai fazer uma falta enorme. E que está nas nossas mãos proteger elas, né? Então, eu tive esse impacto. Foi bem difícil, porém eu não baixei a cabeça e eu continuei na luta. E para resumir um pouco, eu fiz 8 cirurgias em uma mama só. Eu fiz radioterapia, né? Então, assim, eu tive queimadura do 3º grau, minha imunidade baixou muito por conta da radioterapia. Eu fiquei com alguns problemas respiratórios. Então, assim, tudo que engloba o tratamento eu só não fiz a quimioterapia, porque eu já tinha retirado o tumor. Foi uma fase muito difícil, foi uma fase em que eu fui, na época eu tinha um namorado, e ele foi a primeira pessoa que eu disse que eu estava com câncer, e ele me abandonou, né? Então, assim, além de tudo, teve o abandono, teve o preconceito das pessoas, porque há 11 anos atrás, câncer era como se fosse uma doença contagiosa, infelizmente. Eu sempre tive o cabelo grande, cacheado, meu cabelo era muito mais bonito. E assim, muitas pessoas chegavam na minha casa, teve uma pessoa que chegou na minha casa para perguntar à minha mãe por quanto ela iria vender meu cabelo. E assim, na época eu ainda não sabia se eu ia fazer químio, né? Que a quimioterapia é a que perde o cabelo, mas também depende do tipo da quimioterapia. E quando minha mãe disse isso pra mim, eu disse, meu cabelo vai cair fio por fio, mas eu não corto e eu não dou meu cabelo. Um ato extremamente egoísta, mas que é extremamente entendível na situação que eu estava passando, né? Então, eu não precisei fazer quimioterapia, eu fiz só radioterapia. De todo o tratamento, entre cirurgias e radioterapia e consultas eletivas e acompanhamento, o que foi mais difícil para mim foi a radioterapia. Eu fiquei muito tempo lá em Fortaleza e eu fiquei muito tempo afastada das pessoas que eu amo, ficou só eu e minha mãe. Então foi uma fase muito difícil para mim, foi só a radioterapia. No mais, as pessoas que me acompanharam de perto sabem como eu levei o tratamento com um sorriso no rosto, com fé em Deus. Embora muitas vezes eu me abalasse, embora muitas vezes eu chorasse, eu tinha medo de morrer, mas Deus me amparou e colocou muitos anjos ao meu redor, em forma de pessoas. Fui muito abençoada com os amigos,
muito abençoada com os profissionais que cuidaram de mim, muito abençoada com tudo. Então, assim, lá no hospital, no ICC, eu fui muito bem tratada. Lá eles têm uma política de humanização, que naquela época não era tão falado na política de humanização como é hoje. E lá eles já trabalhavam muito com isso. Então, eu fui muito bem acolhida mesmo, durante todo o meu tratamento. Pelas minhas amigas da faculdade, pelas donas da faculdade, pelos meus professores na época. E em 2014, sim, e antes, né, eu só queria entender o propósito da doença na minha vida. E em 2014 eu compreendi, graças a Deus. Eu já estava formada, eu me formei em 2012. E em 2014 eu estava trabalhando no município e eu comecei a fazer um acompanhamento com algumas mulheres. E por coincidência essas mulheres tinham câncer e não sabiam, né? Quando eu fui, chegavam lá pessoas muito humildes, de sítio, assim, bem distante da cidade. Eram locais que você chegava e você acreditava que a civilização não tinha chegado lá ainda. E quando eu chegava lá, ela dizia, foram me mostrar a mama. Doutora, mas eu acho que isso é uma doença do mundo. Que muitas mulheres ainda pensam que essa doença, o câncer, é uma doença que você pega. É uma doença que é contagiosa. É uma doença que você vai ser excluída se você tiver. Infelizmente, algumas vezes isso acontece. A mulher ela é discriminada por conta disso. Porque tem câncer. Ou porque esconde. Ou porque está fedendo. Né? Porque a gente sabe que o câncer, quando ele está no estágio avançado, se ele não está em tratamento, ele começa a expelir um odor muito forte. E quando eu olhava, estava no estágio bem avançado. E muitas vezes, em muitos casos que eu acompanhei, logo no início, em 2014, não tinha muito o que ser feito. Mas eu consegui o tratamento, consegui o acompanhamento, nem que fosse o tratamento paliativo, mas graças a Deus a gente conseguiu.